Sejam bem-vindos a essa série Decodificando as Armadilhas da Mente. Eu sou Dani Barros. Eu sou Márcia Barreto. E nós vamos conversar aqui sobre as questões que envolvem o relacionamento da esposa e do dependente químico. Então eu quero ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso. E a gente vai estar batendo um papo aqui sobre algumas questões que algumas pessoas já me procuraram, né? E também a Márcia tem conhecidos, né, Márcia? Não é isso? Isso, é verdade. Tem uma amiga que passa por esse problema e eu tenho algumas dúvidas. Eu quero ajudá-la, né? Não com a mesma desenvoltura que a Dani, mas eu quero iniciar essa conversa com ela para que ela conheça esse processo. Então eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Com certeza. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu percebo, todas as vezes que eu encontro com ela, eu percebo ela muito cansada. Uhum. E ela fala, eu estou exausta, eu estou cansada. Sabe, como que eu lido com isso? Então, na verdade, como que você orienta ela a sair dessa exaustão, né? Porque a exaustão que ela está é porque ela não tem ferramentas de como lidar com essa questão. Porque ela, como esposa de dependente químico, ela está focada com a energia toda e centrada só em tirar ele da droga. De arrumar uma clínica, aí vai, bota a clínica, ele vai e sai, porque lá nem tem todos os tratamentos que deveriam ter, e eu já falo isso um pouquinho daqui a pouco. Por quê? Veja só, ela vai e se desgasta com a família para protegê-lo, esperando que ele não recaia de novo. Então, essa exaustão vem devido a toda essa energia gasta sem ferramentas para isso. O que é isso? Por exemplo, uma clínica, ela deveria ter... primeiro, né, eu internei o meu ex-marido em muitas clínicas, algumas muito boas. Só que o que acontece? Eles têm lá um psicólogo e um psiquiatra para dar uma determinada medicação para estabilizar o humor devido à dependência química. Só que o problema não está na estabilização do humor, está no diagnóstico duplo que ele tem por trás da dependência química. O que é diagnóstico duplo? É ter a dependência química e um transtorno. E o transtorno é que o leva a usar droga. Ele deveria tomar uma medicação, por exemplo, né? Minha filha desencadeou o transtorno bipolar. É genético do pai dela. O pai dela usava droga porque tinha um transtorno bipolar. Então, o que ela tem que tomar? Ela tinha que tomar o lítio, ela tinha que tomar o Depakote. E esse dependente químico também. O que ele toma? A droga. Para poder substituir esse remédio que ele nem sabe que tem. Então, o que é o correto, no meu ver hoje, por toda a experiência, é que essa clínica deveria ter um neuropsicólogo, e infelizmente não tem. Por quê? Porque os neuropsicólogos são pagos à parte, então é de 800 a 2 mil reais. Eu vou explicar o por causa da exaustão, tá, Márcia? Eu só tô dando esse panorama, que é o quê? Ela bota ele na clínica esperando que se ele ficar lá 6 meses e 1 ano, ele vai ficar bem. Então, essa exaustão dela vem de onde? A recaída dele, ele não quer se internar. Por quê? Ele vai para essa internação, chega lá, o papo é Narcóticos Anônimos, que também é um projeto bom, só que muitas vezes é dado por quem já está internado há um tempo, e aí vai dar para você. O que você vai aprender com alguém que também está no mesmo processo que você? Entendi. Me fala uma coisa, o fato dessa, vamos dizer, exaustão, sentir assim, é por falta de conhecimento do que acontece com ele? É por falta de conhecimento. Ela tá numa guerra, ela não se conhece, ela não conhece o inimigo e ela tá numa guerra vendida. Por quê? Ela não sabe como lidar com as frustrações dela, porque ela escolheu viver com um dependente químico. E viver com um dependente químico não é viver com uma pessoa normal. Quem é mãe de uma pessoa que tem um filho especial, ela não é uma pessoa que pode achar que ele vai colocar ele na escola que vai dar tudo bem. Ela tem que aceitar. E o estresse, a exaustão vem por quê? Porque ao invés de você aceitar essa condição, você resiste. Então o estresse e a exaustão no nosso corpo físico, bioquímico, vem porque eu resisto. Então, se eu tenho um filho que tem síndrome de Down e eu resisto, eu vou ter vergonha de sair na rua. Não tem nada de errado com isso, eu só estou dando um exemplo aqui. Uma mãe que não aceita isso, ela tem vergonha da família, ela tem vergonha de festa, ela tem vergonha na rua. Então, ela resiste àquilo que ela não aceita. Pô, se ela é esposa de dependente químico que está vendida, querendo o marido que ela se casou de volta, ela vai ficar sofrendo. Então, a exaustão dela vem de falta de conhecimento,
de saber com a pessoa correta. Então, essa minha preocupação de eu estar hoje falando sobre isso é porque eu pesquisei muitos especialistas bons, só que eu ainda não tive as respostas. Porque quando a gente é esposa e sofre a dor, você fica desesperada. Então, eu procurei além do que um psiquiatra podia me dar. Por quê? Porque o psiquiatra não é problema dele, ele não viveu com dependente químico muitas vezes, ele é só um especialista na área. Entendeu? Um psicólogo é especialista na área, mas será que ela viveu? Será que ele viveu? Por exemplo, ela está exausta porque ela não vê o final do túnel. Ela não vê uma luz no final do túnel. Qual a solução? Ela só ora, reza para as que tem, né? Faz qualquer voto para poder tentar isso. Então, por isso a exaustão. Entendi. E o que eu percebo nela, nesse caso, é que é muito apaixonada, né? Porque o seu trabalho, eu já percebi que são para pessoas que querem estar do lado deles. Uhum. Então, eu já percebi que você não fala em separação. Não. Você não fala em ficar também. Você fala para que a pessoa, para que a esposa esteja consciente ao lado da pessoa que ela escolheu para viver. Independente de ser dependente químico ou não. Mas eu percebo, muitas vezes ela já falou, por exemplo, que ela longe dele, ela sente assim, vazia, como se ela estivesse sem alma. Ela precisa estar perto para saber o que está acontecendo. Então, todas as vezes que ele some, né, vamos dizer assim, ou que ele não está perto, às vezes até mesmo quando ele está na clínica, ela fica desesperada. E isso acontece, essa dependência emocional, ela acontece por quê? Porque, na verdade, por que eu quero falar para as esposas de dependente químico? Quando eu falo para uma esposa de dependente químico, eu falo para uma esposa de alcoolista, eu falo para uma esposa de um homem violento, eu falo para a esposa de um homem mulherengo, eu falo para a esposa ou para a mulher que está dependente emocional e não consegue respirar ou ficar feliz sem ter um amor ao lado dela. O que acontece com essa mulher? A maioria das esposas que se casam com dependente químico, ela não é codependente porque é casada com dependente químico. Ela é dependente emocional que se casou com um dependente químico. Quando olha a história dela, ela já teve um namorado alcoolista, um namorado mulherengo, um namorado não sei o quê, e se casou com esse quando não é o segundo ou terceiro dependente químico. Por quê? Porque ela está alienada não é doença, porque a codependência é um comportamento aprendido. É um anestésico. Ela teve uma ausência de pai e mãe e ela começou a anestesiar essa relação que é ausente na vida dela com o amor. Os dependentes químicos anestesiam o transtorno e até uma codependência também. Alguns não têm dependência, mas tem uma codependência e foi se anestesiar com a droga. Ela está se anestesiando nisso. Então, por que ela é dependente emocional? Porque ela precisa se sentir amada. Só que ela aprendeu que amar é dor. Então, amar, o que as músicas dizem? O sinônimo de amar é sofrer. E o sinônimo de amar é sofrer vai entrando no nosso coração, que é a música do Chitãozinho e Chororó, quem não ama, né? É maravilhoso. Verdade. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, né? E aí o que acontece? Eu vou a cada vez mais alimentando a necessidade de ter um amor nem que me faça sofrer. E eu não sei me amar. Então o processo de se amar é um processo necessário que eu também não conhecia, porque eu entendia que a gente tem que amar o próximo. Mas o que diz? Como? A si mesmo. Então se você não sabe o que é se amar e ter um egoísmo sadio, né? Você não consegue. Então muitas das pessoas, elas estão vivendo isso porque elas não sabem o que é amar. Elas não sabem que amar é se dar prazer, é receber algo, né, assim, para si mesmo e não ser invadida. Não, elas estão mendigando o amor porque elas não têm conhecimento do que é amar. Elas não sabem quem elas são, entendeu? Ai, é complicado, né? É. Que assunto difícil. É um assunto difícil. Gente. Porque uma coisa, eu já tô percebendo que uma coisa puxa a outra, quer dizer, é um processo mesmo, né? E aí, o que eu vejo? Na clínica, tem clínica para eles. Agora veja, o meu maior sonho, eu e minha sócia já estamos pensando nisso. Nós vamos abrir, se Deus preparar, uma clínica para
para dependentes químicos. Por quê? Como eu estava dizendo no início, o primeiro momento é ter um neuropsicólogo que já avalia a chegada dele. Então a clínica, o meu ex-marido, ele não ficava 6 meses, 1 ano internado. Era 3 meses. Por quê? A droga sai do corpo com 60 dias. É como qualquer remédio que você toma. Não fica muito tempo, que é química. Não é algo que injetou e contaminou o DNA. Sai. Só que com 60 dias ele precisa dessa desintoxicação, porque a mente está, né, toda desconfigurada. Depois desse processo é a hora que um neuropsicólogo vai estar ali analisando qual é o transtorno que ele tem por trás. Porque esse dependente químico é fato, já é provado, está na internet para quem quiser consultar lá, dependência química e diagnóstico duplo. 95% dos dependentes químicos têm um diagnóstico duplo. Tem um transtorno, uma dislexia, um TDAH, um borderline, uma esquizofrenia. A maioria que está na rua já, na Cracolândia, a esquizofrenia toma conta, entendeu? Mas não é que ele se tornou esquizofrênico por causa da dependência química. Ele usa a droga para anestesiar a esquizofrenia. Nossa, e aí tem a parte espiritual também dessa, que independente, tem gente evangélica que acredita uma coisa, tem os próprios espiritualistas e até os kardecistas. Então uns acham que é espíritos obsessores, outros entendem que é reencarnação, e nós evangélicos, vocês sabem que eu sou evangélica, então nós temos também o nosso entendimento, mas independente disso, tem uma ação espiritual, seja qual for a sua fé, não importa, né? Mas existe isso. Então é muito mais profundo do que só ela deixar de sofrer ou ele ficar internado. Então o ideal é 30 dias de desintoxicação, já entra com o neuropsicólogo avaliando isso, porque às vezes nem tem, às vezes é uma dislexia simples. E aí tem umas questões emocionais de pai e mãe, que proporciona também, mas ele tratando isso, vai dar tudo bem. Só que a maioria toma só um estabilizador de humor, e aí não resolve o problema. Aí a hora que vem o twin do problema dele, ele vai se anestesia com a droga. Nossa, é muita coisa mesmo. E eu percebo também que ela se dá muito pra ele. Ela faz tudo pra ele. Mas ela espera um reconhecimento, sabe? Só que não tem. Então ela fala, eu faço tudo pra ele, ele não me vê, ele não entende que o que eu quero é o bem dele. Que tudo que eu falo é para o bem dele. Então não reconhece o que eu faço. Por mais... Isso é conforme ela diz, tá? Não é aquela história, né? Um amigo meu, nada disso. Mas ela sempre fala que nada que ela faz é reconhecido por ele. Então, e aí não é reconhecido por quê? Primeiro, para um homem, no caso, né? Porque também tem esposos que têm esposa dependente químico, mas eu acompanho as esposas, ainda não vi um caso assim, mas vamos falar para o homem. Para um homem ter que aceitar que ele depende de uma droga ou que ele está sendo ajudado por uma mulher, é muito difícil, é muito humilhante. Então, por que eu quero ajudar as esposas? Elas precisam entender qual é o papel delas nessa condição. Para elas poderem encarar, porque assim, entrar num movimento desse de esposa de dependente químico, porque elas entraram sem querer, não é uma coisa tão simples. Ela precisa entender que para ela estar nisso, ela tem que estar curada, senão o fim disso é morte. Para ela, morte emocional, psicológica, física. Verdade. Entendeu? Vai desencadear câncer por causa da amargura, vai desencadear depressão, frustração, e um monte de coisa. Então, assim, já que eu, graças a Deus, pelo meu entendimento, talvez pela minha natureza, eu fui dependente emocional. Mas quando eu entendi que eu precisava de uma resposta, eu fui procurar as respostas sadias. E quem me falou que eu era dependente emocional foi ele. Ele me mostrou uma vez, e não foi nem por ele. Por causa dos trabalhos da igreja, meus envolvimentos com as pessoas na igreja, ou até com a minha família, ele falou, assiste esse vídeo aqui sobre isso aqui. Aí a hora que eu assisti, eu falei, cara, sou eu, é isso. Esse é meu problema. Eu acabo querendo ser ouvida, querendo ser aceita, então o problema não é o outro, sou eu. Quando eu comecei a me tratar a minha identidade, as minhas emoções, entender minhas questões emocionais com a minha mãe, com a ausência do meu pai, porque eu sou filha de mãe solteira. Quando eu comecei a olhar para minhas necessidades de ser aceita pelas pessoas, eu pude ver quem eu não era e quem eu deveria ser. Aí, por isso que no curso tem tudo isso muito detalhado, porque é uma identidade que tem que ser moldada de novo. Porque se eu pego hoje em você, Márcia, e vejo você é isso, 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 e tiro isso de você, você desintegra.
Verdade. Porque existe uma identidade que tem a cultura, tem a religião, tem os ensinamentos da tua mãe. Eu não posso simplesmente tirar de você isso, eu desintegro. Por isso que nós temos que respeitar as diferenças, né? E entender como que nós estamos lidando nisso. Por exemplo, se uma pessoa tem uma religião e a gente não entende a religião do outro, cria o conflito, porque existe uma identidade ali. Né? Quando nós falamos, aquela época que chutaram a santa, né? As pessoas que são católicas, existe uma identidade, isso é invasivo. Então, no caso da esposa, ela acaba se sentindo não reconhecida por ela não se entender e quer salvar ele, achando que a hora que resolver o problema dele, ela vai ficar bem. Só que ela não tá bem antes de se envolver com ele. E se largar ele também não vai ficar feliz, né? Não vai, ela vai arrumar outro pra se relacionar. Então, por exemplo... Existe caso dela conseguir ser feliz com ele? Existe. Estando com ele, mesmo ele sendo usuário, essas coisas? Por exemplo, eu posso dizer que eu fui feliz dentro do meu casamento. Porque era um parceiro comigo, você conheceu o meu relacionamento. A gente era parceiro naquilo que a gente vivia. Então nós tínhamos a nossa relação boa. E ele tinha a questão com a dependência. Então, quando eu entendi a minha dependência, eu consegui viver feliz. Só que a minha felicidade, ou não ser feliz, não tinha a ver com o comportamento dele. Eu acho que ele era mais feliz que eu. Porque ele era resolvido em algumas questões, quanto eu não. Com a minha dependência emocional de amigo, de família, de não sei o quê, que com certeza essa esposa também tem. E aí, eu via que ele era mais resolvido do que eu. Então, é possível a pessoa ser feliz com um dependente químico ou não, porque ela está bem nessa condição. Então, quando eu entendi isso a partir do segundo e terceiro ano, que a Zenaide só atuou na minha vida até o segundo e terceiro ano, entendeu? Ela é um tipo. A codependência só foi ali até o segundo e terceiro ano. Depois disso, eu já entendi tudo como estava. Então, quando eu não estava bem, não era por causa dele, era por mim. Entendeu? Entendi. Porque eu tinha decidido estar com ele. Eu lembro até uma vez que eu falei assim pra ele: eu posso viver sem você, só não quero. Então eu já sabia viver sem ele, mas eu não queria. Pegando o gancho disso aí, eu posso viver sem você, mas não quero. Numa das conversas com ela, eu percebi que muitas vezes eu falo assim: por que você não fala tal coisa? Eu falo: não, Deus me livre, se eu falar isso ele vai embora. Uhum. Porque ela tem um medo dele ir embora, sabe? Não ir usar droga, porque vai usar e volta, parece, né? Mas de ir e não voltar mais, largar ela. Ela tem medo. A maioria das esposas sempre falam, né, quando ele se interna, que ela tá com medo dele, depois que voltar, não dizer por quê. Não querer ela. Por quê? Porque ela acha que ele vai dizer que a culpa é dela, dele ter usado droga, porque eles discutiram. Porque ela falou algo pra contrariar esse dodóizinho. Ele usaria esse artifício, a discussão como motivo. Exatamente. Não existe isso. Existe demais. Então, assim, eles ficam lá morrendo de medo se a gente vai deixar eles, e elas ficam a gente fica morrendo de medo deles não quererem mais. Quantas vezes eu já tive momentos dele estar lá e eu chorar desesperada com medo dele estar com outra pessoa. Olha só, o ponto que a gente chega de achar que a gente é inferior. Claro que eles não são melhores ou maiores porque usam droga. Só que quem tá de fora fala: cara, você não merece essa situação. Você não merece viver isso. A questão não é isso. A questão é que a gente fica achando que assim, será que ele vai entender que eu sou o motivo que ele tá caindo? Então, o que elas devem fazer, na minha opinião? Que era o que eu fazia, tá? Como eu dominava o assunto da dependência química, porque eu estudei tudo, eu queria morar dentro da cabeça dele. Se eu pudesse, eu e a Zenaide morava lá, você entendeu? Então o que acontece? Eu não conseguia ficar sem conhecimento, então eu quis saber o que acontecia quando usava maconha, o que acontecia quando usava crack, o que acontecia quando usava cocaína. Cocaína é o maior perigo, o crack não mata nunca. Você pode ver lá que os usuários de crack que estão na Cracolândia vão ficar lá a vida inteira. Por quê? O crack não mata. Eles podem morrer talvez por alguma infecção, porque o corpo já está com uma baixa imunidade. Mas a cocaína mata fulminantemente. Ela dá uma parada cardíaca. Então, infelizmente, muitos dos usuários de cocaína vão para esse lado. Só que ela não sabe disso. Aí ela começa a discutir: porque você me disse que você me ama. Você me prometeu que não ia recair. Você vai falar com uma pessoa adoecida, uma pessoa que tem um transtorno por trás, que nem sabe que tem. E ele não ouve, né? Ele não grava ouve, nada que ela... Porque ela só repete o que falam na clínica. Você acha que ele tem saco pra ouvir? Não tem.
Sim. Então, o meu ex-marido, ele me ouvia, porque eu também sabia a hora que eu ia falar. Quando ele recaía... Tem momento certo de falar? Tem um momento certo. Quando eles estão na rota de recaída, esquece. Eles estão intolerantes, está irritado. Qualquer coisa que você fizer é motivo. Então eu chegava a beber junto com ele. Ah, eu quero sair para tomar um negócio. Eu já ia porque eu falava, se eu deixar ele vai usar... Porque a gente não bebia. Quem é esposo de dependente químico não pode beber, tá, esposa? Se você tá casada com um dependente químico, ele não pode beber. Ah, não tem nada a ver. Vai nessa que você vai ver onde você vai chegar. Igual eu cheguei. Então, uma coisa puxa a outra? Puxa, porque assim, a pessoa quer anestésico. Independente de qual motivo, se é o transtorno ou uma questão emocional, ele quer anestésico. Se ele toma a bebida, o álcool dá aquela leveza, né? Como é que chama? Quando a pessoa fica anestesiado, ele relaxa, essa é a palavra, ele relaxa. Então, o cérebro já percebe o gatilho do anestésico. Aí ele vai para aquilo que realmente ele quer. Porque ele já está com a mente vulnerável, então ele não pode beber, você entendeu? Então, só fechando aquilo que você perguntou. Se ela vai falar com ele e ela não entende da dependência química, ela não entende quem é o marido dela fora da droga. Porque existe o dependente químico, existe o marido fora da droga, que é a personalidade, o caráter, o valor, a identidade, isso é uma pessoa. E existe o manipulador da dependência química. Ela precisa saber com quem ela está se relacionando. E ela só se relaciona com o dependente químico no marido, entendeu? Quando o marido está sendo marido. Aí ele não quer ouvir quando ele é marido. Às vezes, a minha Zenaide, no primeiro e segundo ano, toda hora falava, você faz isso, você não pode fazer isso porque você é dependente químico. Agora, só porque eu sou dependente químico, eu não posso assistir um filme de guerra? Era assim, eu era assim. Mas só porque não sei o quê, porque realmente eles não podem assistir determinados filmes. Imagina, os filmes de ação, a maioria estão cheirando cocaína. Se você vê um filme pornográfico, você não fica excitada? Por mais que nós mulheres a gente não goste muito, mas... Você assiste lá o DNI lá do Michele, não sei das coisas, acelera nosso coração, tá certo? E um homem que é mais visual, se ele vê um filme pornográfico, ele fica excitado. O que você acha que um dependente químico sente quando ele vê um filme que tem lá o cara cheirando cocaína? É óbvio que ele vai sentir o desejo. Então, ele não pode estar vendo determinados filmes. E aí a minha Zenaide pegava pesado com ele ali, né? Mas às vezes ele falava assim, então tudo eu sou dependente químico? Então, quando eles voltam da clínica, muitas vezes elas recebem o drogado e não o recuperado. Então não tem conversa. Entendi. Por isso elas têm que ter conhecimento. Difícil, filha, ser esposa de dependente químico precisa fazer uma faculdade, viu? Por isso que meu curso está aí para isso. A minha colega não sabe quem ela é, então. Não sabe. Ela não sabe que ela tá nessa relação por uma dependência emocional. Ela achou que ele é um coitadinho e ela tá Ela salvando. achou que ela tá ajudando alguém, na realidade é ela que tá vivendo não é a droga, né? Não é a droga, é o mal vício dela. O vício dela, é a palavra certa. Não é a droga, mas é o vício. É. Quer dizer, tem... Ele é a nossa pedra, eu falava isso. Olha, que interessante. E ela sendo minha amiga, como que eu lido com ela? Além de falar do seu trabalho. Olha, se você... Porque muitas vezes ela vem falar com a gente, né? Sim. Porque você vai acabar alcançando pessoas que conhecem as esposas do dependente. E elas têm amigas. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, ela precisa de um especialista que conheça do assunto. Então você está falando do meu trabalho. Realmente, eu tenho visto que tem... por exemplo, eu fiz 4 anos de terapia com ele, com psicóloga, aí ele passava numa sala e eu na outra, e nenhuma delas falou que ele tinha transtorno bipolar pra mim. Eu não sei se disse pra ele. Mas como pode isso? Então, que profissional é esse? Eu não quero. Eu tô fazendo esse trabalho. Talvez a linha de análise não tenha ido pra isso, e sim pra talvez descobrir que é dependente químico por tal motivo, por tal trauma. Exatamente, foi pros então traumas foi por causa da linha de análise. Exatamente. E você já tem a linha certa de análise da... na verdade eu fiz um ajuntado, porque elas trabalhavam, eram especialistas em dependência química. Elas já eram. Eu moro em Guarulhos. Eu saía de Guarulhos para ir em São Bernardo. Eu saía 9 horas da manhã, nossa consulta era às 11.
A gente ia toda segunda-feira para lá. Você imagina, 2 horas de trânsito, porque elas eram especialistas. E foram ótimas, eu não posso falar. Mas o que eu não entendo é, se elas falaram para ele, por que não me falaram? Deveriam ter me falado. Por quê? Ele não vai ouvir. Aí talvez pelo sigilo achou melhor não falar. O que eu faço? Quando eu converso com as especialistas, você está querendo falar com ela. Você pode falar para ela como motivação. Você pode dar um monte de motivação para ela. Olha, você precisa se conhecer, você precisa entender. Talvez ela não vai entender tudo que eu estou tentando falar. Porque o que eu estou... Você está me perguntando coisas, o que você vê? Você me faz uma pergunta, eu vou para isso, para isso, para isso. Muitas coisas, tem percebido. Porque a questão não é só disso, faça isso. Elas vão ter que entender quem elas são. E quando elas entenderem quem elas são, o mesmo caminho é o caminho que ele vai traçar. Se elas entenderem o que vai acontecer com elas, elas vão conseguir ajudar eles. Porque a melhor pessoa para ajudar um marido, ou dependente químico, é uma esposa. Uma mãe não é capaz. Ele não ouve a mãe, mas uma esposa sim. Entendeu? Então, elas ouvindo tudo que elas vão viver comigo, porque eu passei por esse processo, elas vão entender. Então, não é que eu não quero te dizer o que você vai dizer, mas é que eu posso te falar um monte de coisa agora. Eu tenho 18 anos de experiência vivendo com ele e estudando sobre o assunto. É difícil eu pegar esses 18 anos e pegar a HDzinha, jogar na sua HDzinha, para que a hora que ela falar, você orientar. Então, o máximo que você tem que falar para ela é o seguinte: olha, você precisa entender quem você é. A partir do momento que você entender quem você é, entender sobre a dependência química, você vai poder ajudar ele. Esse não é o momento, esse é o momento de você se preparar para caminhar como esposa de dependente químico, porque é uma jornada. Tem como ela sair desse aprisionamento emocional? Emocional. A partir desse processo de entendimento do porquê. Porque assim, o que eu vejo muito hoje em dia nas terapias, nas psicologias, até muito em coach, tem muito curso agora de desenvolvimento pessoal. Eu vejo que as pessoas trabalham o motivacional. Você tem que, você pode, você é capaz, tal, tal, tal. Só que o você pode, você tem que, ou você é capaz, tudo isso é só a parte externa. Só que se eu tenho aqui, não, minha mãe disse que eu nunca conseguiria um marido melhor. A igreja me diz que eu não posso ter dinheiro. A outra pessoa, minha mãe me dizia que mulher não tem sorte com homem mesmo. Tem muitas crenças que vão te paralisando. E aí você a sociedade grita, né? Exato, entendeu? Ó, a partir do momento, não é a própria religião não disse que o amor, você tem que sofrer por amor. Porque se você tem que amar o outro como a si mesmo, você não está fazendo isso, certo? O que a gente vê lá é o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se deu por morte por ela, isso é uma coisa. E a mulher vai estar ali servindo o marido, tá? Só que será que é sofrendo, é sendo mutilado, é sendo humilhado, é sendo socada, apanhando, como eu vi muitas mulheres que apanham, porque ele usa droga? Aí é onde eu digo, a droga não é o caráter. A droga só potencializa quem ele é. Aí na parte de motivação. Na realidade, cada caso é um caso exclusivo, né? Por exemplo, eu achei que todo dependente químico tinha a rota de recaída do meu ex-marido. Por quê? Que era intolerância, irritadiço, perdia o sono na madrugada, ficava compulsivo e recaía. Quando a minha filha desenvolveu transtorno bipolar, ela tinha a mesma rota. Então não era da droga, era do transtorno. Por isso que eu digo, não é a rota de recaída de dependência química. É um comportamento que antecede a queda, que é o transtorno que está vindo. A crise de pânico, a crise de depressão, a crise de ansiedade, aquela crise que vai vir do transtorno e não da dependência. A química é só para anestesiar. Pelo que eu entendi, ela só vai conseguir ter paz. Ela sempre fala assim, eu queria ter paz, eu preciso de paz. Ela só vai conseguir ter paz, ela acha que é quando ele sair da droga. Mas é quando ela se tratar. Quando ela entrar em tratamento. E na realidade, ele optou em ser dependente químico. Ela, consequentemente, é codependente ou ela já era codependente? Não, ela na dependência química, principalmente nos grupos de apoio, eles dizem que uma esposa de dependente químico é codependente, porque ela sofre aquela dependência do marido. Sim. Mas, na verdade, é o contrário. Ela é uma dependente emocional? Que a maioria das esposas são dependentes emocionais. Eu fiz uma pesquisa na internet
38 milhões de pessoas, não, 38%, 28 milhões de pessoas vivem com um dependente químico e 9 milhões é esposa de dependente químico. Muito alto, né? 34% Muita acho que é gente. das esposas. Eu tenho lá anotado, mas agora eu não sei. Mas eu sei que 9 milhões somos nós. 9 milhões dessas esposas, a maioria é dependente emocional. Você fala, Dani, mas como que você pode garantir isso? Pelos indicativos. De todas as esposas que eu conversei, de 10, 11 teve 3 maridos dependentes químicos, 3 namorados dependentes químicos, um era dependente, um era traficante. Não é uma coisa que ninguém quer, né? Fala assim, ai, não, meu sonho é ter um esposo dependente químico. Não, muito pelo contrário. Contrário, só que elas olham, uma alcoolista até que eu trabalhei, ela disse, ela bateu o olho e falou assim, quando ele apareceu no portão, bêbado, eu não vi que ele tava bêbado, mas ele tava diferente e tal, não sei o que, quando ele bateu eu falei, esse é meu número. Impressionante, né? Aí ela falou, eu não sabia que ele era alcoolista, mas ele tava, né, embriagado. Aí, irmão alcoolista, pai alcoolista dela, e ela se reconheceu nele. Você entendeu? Como parceiro, né? Então, tem muitas questões emocionais antes. Então, tudo bem, eu tô nessa, e agora? E agora que a gente precisa entender, porque você entendendo que você é dependente emocional, que você tá nessa condição com ele dessa maneira, você vai entender que você não tem que estar com ele e ele não estar com você porque ele tá usando droga, tá te fazendo mal. Não, você que não gosta de ficar sozinho. Você tem dificuldade de ficar sozinho por causa da sua história. E tá tudo bem, ninguém gosta de ficar sozinho. Pode ser por amor, pode ser por... Não, tem é por amor. Filhos, tem é por uma amor. série de coisas, né? É por amor. Só que é o seguinte, se eu escolho seguir com meu marido dependente químico, como eu escolhi por muitos anos, as pessoas falavam assim, por que você continua nisso? Porque eu quero. Ninguém nunca me viu, ai, não sei o que. Você que me acompanhou, você viu, nós fizemos vários trabalhos, Verdade. alguns ele estava junto, outros não, mas eu não tinha aquela frustração dele usar droga. Eu ficava triste porque é uma luta, não deixa de ser, né? Não deixa de ser um problema, é lógico. Mas vê se eu adoeci, vê se eu tomo um faixa preta, eu tô mal, ele tá casado hoje, tá casado bem, eu não tenho raiva dele, eu tenho muito carinho por ele, é uma pessoa especial, o pai da minha filha. Mas tenho carinho, não porque ele é o pai da minha filha, porque nós tivemos uma história junto e eu tenho carinho pela pessoa dele, pela inteligência dele. Eu também tenho. Né? Então, tudo isso deixa claro que você pode estar numa relação independente disso. Só que já que você ama seu marido e não quer deixar ele, então você precisa estar armada, tratada, entendendo o que ele tem, por que ele usa droga, porque tem muita gente que acha que ele usa droga, ele me promete que não vai usar e usa. Meu Deus do céu, qual a dificuldade de acatar esse salve? De entender que ele não tem como, se ele não tratou o transtorno. Ele não aguenta, né? Ele não aguenta. Não cuidou. E no caso dela, então, existe um passo a passo para chegar nisso. Existe, uma jornada. E tem quanto tempo isso demora? Porque cada pessoa eu sei que é de uma forma diferente, né? Eu tratei a solidão, lembra? Lembro. Até alcançar a solitude. Consegui, eu sou super feliz. Porque depois você... casei. Mas eu era sozinha. Eu lembro que era por causa de uma dependência emocional que foi tratada e resolvida ali. Porque como é comportamental, não é uma coisa que persiste. É só uma percepção de modo de viver. A hora que você entende que não é isso, você consegue. Olha, eu vou confessar pra você, na ocasião, quando eu entendi isso, parece que virou uma chave na minha cabeça. E de repente, falei assim, peraí, eu sou livre, eu sou tranquila, eu consigo fazer isso. Coisa que eu não via antes. Então, isso aconteceu comigo. Pergunto, quanto tempo? Foi rápido. Foi rápido, acho que foi o quê? Uns 2 meses? Sim. Uns 2 meses. Sendo que teve o sofrimento de mais... de anos. 40, acho que 50 anos. 50 anos vivendo uma situação, né? De solidão, de necessidade do outro. Né? Necessidade de outras pessoas, né? E mesmo sem ter vínculo nenhum com um dependente químico. Mas ao mesmo tempo... isso acontecia e virou a chave tão rápido. De repente parece que eu nunca tive problema com solidão hoje. Então. E eu acredito que se essa minha amiga ela conseguir isso, a hora que virar a chave, ela consegue ser feliz. Sim,
com ele. Amando o marido dela, que é uma boa pessoa também. Sim, sim. Não posso dizer o contrário. Sim. Então, isso aí é o melhor dos mundos, né? Sim. Chegando nesse ponto. Mas então, todos conseguem chegar? Todas conseguem chegar se quiserem enxergar. Né? Mas assim, é muito difícil não enxergar porque o processo que eu conduzo já é preparado para a pessoa se entender nisso, sem precisar deixá-lo. Porque do mesmo jeito que ela vai tratar as questões dela, ela vai entender o que está acontecendo com ele. Então é muito conjunto. Então ela vai ter mais misericórdia da questão. Essa palavra é forte, né? Vai ter mais consciência e mais esperança. Porque não é só espiritual. Tem mulheres que estão orando, pedindo a Deus. Veja, a dependência química ela não é uma doença. Ela é um registro de memória. O que é um registro de memória? Não tem pessoas que são viciadas em café e chocolate? Trabalho, né? O que é isso? Vamos falar mais da parte que entra no corpo mesmo como alimento, ou como química, como industrializado. A pessoa se vicia de uma forma que ela, quando fica sem, ela sente mal. Então, a partir disso que a pessoa tá entendendo ali que aquela dependência dela tá vindo só por um comportamento, por uma repetição, ele vai conseguir parar. Então, ele consegue deixar esse hábito nos momentos certos. Porque pode ver que ele fica 2, 3 meses sem usar. Se fosse uma coisa que não conseguir, que é uma doença física, ele não conseguiria. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, hoje eu não estou com câncer, hoje eu consigo ficar sem câncer. Aquilo está ali. Agora, ele é um registro de memória. Então, você comeu chocolate, o que tem na tua cabeça? O cheiro do chocolate. Né? Se eu falar pra você, Márcia, você sabe o que é morango? Na tua mente já automaticamente vai vir a textura, o sabor, alguns mais doces, sim. Outros mais amargos. Então, isso é muito claro. Então, o que acontece? Essa percepção de sabor é o rompimento de uma memória. Tá? Então, o que é um sistema de recompensa rompido? Quando a gente tem orgasmo, é liberado a dopamina 20%, vamos dizer assim, né? De uma forma assim, mais... Só um exemplo. Quando a pessoa usa droga, libera 100%. Então, é muito prazer. Isso é o sistema rompido. Então, é um registro de memória. A droga saiu do corpo com 60 dias, onde é que está o registro? Onde é que está a doença? Está na memória. Mas é porque eu lembro que se eu fizer isso eu me sinto bem. Então por isso que ele usa quando ele está mal. É o remédio dele do transtorno que não foi medicado. Se ele tomasse uma medicação que equilibrasse isso, ele não precisaria. Eu lembro uma vez a Zenaide falou assim, ele usa droga, mas eu não. Eu achei tão engraçada essa frase. Ele usa droga, né? Mas eu não. Como é que eu faço com esse meu estresse aqui? Achei tão engraçado isso, porque ela até comentou comigo. Porque ele vai usar droga, segundo ela, né? E ela fica naquele estresse, mas ela não tem pra onde escapar aquilo ali. Fica naquele... Ele usa droga, o que eu faço? Não, né? É muito engraçado. A gente tá dando risada de um assunto sério. Por quê? Por que eu tô dando risada? Da Zenaide. Da Zenaide. Porque eu acho que a gente tem que começar a encarar com mais naturalidade o fato de termos amigas e pessoas na família, enfim, que são esposas de dependente químico. Uhum. Elas sofrem e a gente sofre com o sofrimento delas. Uhum. Se elas conseguirem se encontrar, se achar e serem curadas através desse tratamento, nós todos seremos. As amigas, nós seremos, e os parentes serão, enfim. Eu lembro que alcança muita meu gente. ex-marido falava assim, quem tá precisando de se internar é você. Aí ele falava com a minha Zenaide, né? Você tem que se internar, você tá pior que eu vou te internar lá, né, em Jacareí. Porque a gente tem esses momentos de surto psicótico. Mas é natural do corpo, né? É a química natural como fala assim, tô no limite, né? Colocando pra fora mesmo. Mas Márcia, eu vou te falar, eu louvo a Deus, né, assim, por eu ter tido essa experiência com ele, e especificamente, que pra mim, eu acho que dos dependentes químicos ele era o melhor. Porque assim, a gente dava muita risada de algumas questões, né? Às vezes o pessoal acha até estranho isso, mas não é. Pô, que nem ele foi preso 6 meses, não é pra dar risada.
e foi preso 6 meses. Você Uma acompanhou. pessoa que não tem nada de crime, né? Não tem exatamente. histórico. Mas aí você imagina, né, a gente conversando. Aí ele vinha com as histórias, né, da cadeia. E aí de um cenário que não fazia parte da vida dele. Só que aí ele falava, né, que os caras falavam assim, qual a dificuldade de catar esse salve? Que passava, né, pelo buraquinho, papel tal, de uma cela para outra. Aí ficava, salve da 1, salve! Salve da 3, salve! Aí o cara não ouvia, ele falava, qual a dificuldade de catar esse salve? Aí ele ficava pra mim assim. Nossa, assim, aqui é um quarto, aqui é a sala, então aqui tinha a cozinha, né? Então ele falava assim, ô você aí da cozinha, qual a dificuldade de fritar um ovo pra mim? Aí eu falava, agora, qual a dificuldade de catar esse salve? Então o que acontece? A gente trazia uma tranquilidade. Isso é uma forma de normalizar aquilo que a gente escolheu. O sofrimento que viveu. Porque no momento lá do salve, eu tenho certeza que ele não ria, não. Deus me livre. Ninguém ri, né? Com certeza. A gente ri hoje porque superou. Sim. Ele superou, nós superamos, porque a gente, os amigos, né? Nós sofremos juntos também, sim, né? Sim. E esse trabalho, eu volto a falar isso aí. Depois dessas perguntas, que eu enumerei várias aqui para perguntar, mas cada resposta sua já matou várias perguntas aqui que eu tinha. É muito especial e muito importante. Sim. Eu acho que deveria replicar isso para outras pessoas fazerem também, porque se disseminar isso e as esposas se acharem, eu acho que vai transformar a vida até do dependente químico melhor. Sim, com certeza. Porque para evitar que possa culpar pelo fato, e ela não tem culpa nenhuma. E muitas vezes a gente acaba jogando eles pra droga. Porque assim... E não só pra droga, pra rua e pra morte, né? Porque a gente acaba, como nós estamos adoecidas, a gente quer que eles supram as nossas questões emocionais. Aí o que acontece? Ele já está precisando dessa ajuda e eu não estou dando isso para ele. Então o que acontece? Quando ele está bem, eu começo. Por que está bem? Mas está calado por quê? Ou então porque é acelerado demais. Mas está acelerado por quê? Aí é a personalidade, é o homem fora da droga ali. Mas eu já estou agoniada. Ou seja, a paz que você falou, e eu esqueci de falar, é importante. Ela quer paz, mas ela não sabe lidar com a paz. Quando ela estiver em paz, ela não vai entender. Ela não vai estar bom. Porque o gostoso é estar na Zenaide, no Circo de Soleil. E aí, quando o negócio tá calmo, ela fala, ué, mas o que tá acontecendo? Aí ela entra em pânico, né? Entra em pânico. Ó, eu cheguei a falar, quando eu me casei com ele, a gente tava super bem, não tinha recaído. Ficamos 9 anos, ele limpo, né? Aí eu falei pra ele que eu só sofri na vida por amor, né? Pela dependência. Tá na hora de dormir. É a Alexa. Não se preocupe que é minha Alexa que fala isso. Alexa, ignora. Depois do podcast. Essa foi boa, gente. Vocês viram isso? Tá na hora de dormir. Quando ela tá no momento de paz, e ela tá... Assim, que eu tava dizendo. Quando eu estava com ele casada, eu tava bem. Aí eu falei pra ele assim, você não vai me fazer sofrer, não? Porque nossa relação é muito Gente, calma. Que brincadeira mais sórdida. 1 ano depois ele recaiu. Né? Olha, cuidado com o que a gente fala. Infelizmente não foi intenção dele, claro, mas infelizmente foi uma palavra maldita que eu acabei expressando. Mas você vê, a nossa dependência não sabe ficar em paz quando você tá nisso. Porque você gosta da mente perturbada. E tem outro detalhe também, Márcia. Muitas das pessoas que eu acompanhei de esposas, elas, quando eu conversei com elas, elas tinham transtorno. Tinham TDAH. Também. Tinham autismo. Leve. Tem. E algumas que eu estou acompanhando ainda. Entendeu? E tá tudo bem. Porque aí ela entende que a ansiedade dela não tem a ver com ele. Tem a ver com ela. Aí ela quer suprir... Menos mal, né? Sim. Então ela já está sendo acompanhada pelo neuropsicólogo que diagnosticou. Porque eu não deduzi. Porque eu não sou especialista da área. Eu percebo no comportamento, porque eu estudo, eu sou uma analista comportamental, eu percebi no comportamento e indico para o médico. Chega lá, batata. Entendeu? Ela diagnostica. Então, ela precisa também tratar isso. Por isso que ela não fica em paz. Então, a paz, ela é uma coisa que às vezes a gente não sabe o que é e quando vive não reconhece. Então, ela precisa até estar preparada para ele estar bem.
Mas foi ótimo ouvir essas coisas. E acredita que desmistificou um pouco? Porque, é assim, tem ela, né? Mas, todas as vezes que a gente ouve falar esposa dependente químico, a gente acha, mas como que aguenta isso? É uma pessoa que se expõe a uma situação, mas não é. Não. E você deixando claro assim, a gente vê que é uma mulher que ama, que quer o melhor para o marido dela. Que também precisa de cura e que não é maior ou menor que ele. E nem diferente Exato. de mim, que não passo por isso, mas, Sim. Entender como ela, por que ela tá ali, fez toda a diferença hoje. E para encerrar, assim, eu queria só, dentro disso que você falou, que não é uma mulher, existem muitas esposas, eu uso esse exemplo da esposa de dependente químico, que foi a minha experiência, mas a minha expertise é na dependência emocional. Então você tem que entender o seguinte, que muitas vezes você que não tem um esposo dependente químico, você é uma dependente emocional de um homem violento, de um homem que te trai. Você se submete a isso por outras questões. Só que neste caso, talvez o homem violento realmente ele pode ter um transtorno, mas talvez o homem que tem o vício de mulher tenha um transtorno ou não. Você precisa entender essa sua dependência para você ver até onde vale a pena esse relacionamento, se você está permitindo algumas coisas ou se você ainda não entendeu por que você está se submetendo a essa situação de dependência emocional com medo de perder porque você não se acha capaz de arrumar alguém ou de merecimento, de achar que você não merece, então por isso que ele tem outra pessoa. E não é bem assim. Ou medo de ficar sozinha. Exato. Fica com pessoas que têm um relacionamento abusivo. Também, né? Sim. No caso sim. também, esse processo Sim, serve para essa situação também. Todos são sistemas abusivos, mas às vezes elas não percebem. Entendeu? Mas é mais abusivo quando ela está alienada do que quando ela realmente conhece. Porque a partir do momento que você entende, tem determinadas coisas que você não aceita mais, entendeu? Então já não é mais. Nossa, é muito especial saber disso. Tá bom? Tá ótimo. Vou divulgar mais ainda agora. Então tá bom, gente. Obrigada, viu, por participarem aqui com a gente desse episódio da série Decodificando as Armadilhas da Mente. A gente se vê até a próxima vez.